Graça e paz. Amanhã, no culto profético, o pastor Urias, lá dos Estados Unidos, vai estar ministrando às 8h30 da noite, ao vivo, tá bom? No sábado, às 18 horas, lá na Vila Iná, nós vamos ter a ministração de cura e quebra de maldições às 18 horas, presencialmente na Vila Iná. Então, nós vamos estar ministrando, vamos estar orando para vocês, tá bom? Bem, domingo a programação é normal, às 10 horas da manhã, 18 horas, os cultos presencial e online também. Às 10 horas da manhã, lá na Granja Viana, nós convidamos o pastor Allen Mafra para estar ministrando uma palavra lá na Granja Viana e vai estar em online também. Segunda-feira, nosso seminário, 8h30 da noite. Terça-feira é o nosso curso de obreiros. Quarta-feira é nosso café com Deus, 8h30 da noite. No café com Deus da semana que vem, vai estar ministrando o pastor Azaf Borba, às 8h30 da noite ao vivo. Bem, eu tinha avisado que na célula de hoje eu iria dar alguma orientação para poder ajudar as células e aprender também a adaptar o ensino do Avruta para nós, né? Eu comprei esse livro aqui do pastor Ediléu, a gente recomenda também, e com base nisso eu tenho aprendido alguma coisa, eu queria dividir com vocês, e eu creio que aquilo que for útil para melhorar ou acrescentar ao teu ministério, as células e a igreja, eu vou comentando semanalmente alguma coisa que vamos aprendendo e vamos avançando juntos, sem muita pressa, tá? Bom, nesse livro, um dos primeiros capítulos, ele explica a função da igreja. A igreja é uma palavra grega chamada eclésia, que não é uma palavra mística, é uma palavra que significava aqui de uma seleção de um exército que se reuniam para quê? Era um grupo de exército que se reunia para implantar o reinado do seu rei. No nosso caso, que somos a igreja do Senhor, nós nos reunimos e para combinar, para conquistar o quê? O reino das trevas, onde Cristo é o nosso rei, para a expansão do reino do nosso rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente se une para quê? Para combinar e lutarmos para a expansão do reino do nosso rei Jesus, tá? Em meio ao quê? Em meio à guerra, em meio às trevas, a gente está lá para conquistar. Isso significa eclésia, ou igreja de Cristo, tá bom? Bem, em resumo, então, como que a gente reúne o exército? Por isso que é a importância dos cultos presenciais. A gente está presente lá para receber a direção do Espírito Santo, para sermos orientados por Ele. E durante a semana, nós somos treinados como soldados do Senhor no curso de obreiros, no seminário, e nas células, né? Para quê? Com isso, a gente começa a conquistar as vidas no meio da nossa sociedade, seja na escola, seja na empresa, seja na família, e a gente vai conquistar os povos que estão em meio às trevas. Esse é o papel da eclésia, é o objetivo do corpo de Cristo, tá bom? Bom, ele também inclui essa orientação interessante, né? O modelo que Cristo utilizou para a conquista. Ele começou, Avruta significa amizade, tá? Com um grupo de 2. Ele construiu uma amizade, né? Ele não esperou que algumas pessoas se tornassem naturalmente amigos dele. Não. Ele construiu uma amizade. Então, a amizade tem que ser construída, tá? Tem que partir de nós. E a partir de 2, ele teve uma primeira geração. Qualquer geração gerou 12 discípulos ao todo. E numa segunda geração, depois de alguns poucos anos, 70 discípulos. E depois de algum
tempo depois, não muitos anos depois, 500 discípulos. E na quarta geração, e por fim, quando Jesus morreu e ressuscitou, enviou o Espírito Santo, ainda depois de poucos anos, 3.000 discípulos se formaram, chamado de quarta geração, partindo de 2. Esse é o princípio de crescimento de Cristo. Conquista da sociedade, conquista através de uma fruta, tá? Então tem aquele versículo que disse sobre o grão de mostarda, o fermento, que o grão de mostarda começa pequeno e ela se torna a maior das árvores depois, né? O fermento que se multiplica, tá bom? É um princípio interessante, então eu queria dividir com vocês, tá bom? E em paralelo a isso, uma dica que o pastor Adiléo deu, e eu concordo com isso, eu creio nisso também. Eu vou citar esses 2 versículos que tem em 1 Coríntios 14, 4, que diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Quem fala línguas estranhas, você vai crescer, você. Mas aquele que profetiza é instrumento de Deus para abençoar uma outra pessoa através de uma profecia ou interpretação de línguas, alguma coisa assim, faz com que a igreja cresça, a célula cresça. Então os dons espirituais têm uma finalidade grande, essencial para o crescimento da célula. Qual? Aliás, os dons espirituais têm a finalidade de crescimento de uma igreja e de uma célula. Então é essencial que a gente comece a aplicar os dons espirituais, né? Alguns vão se utilizar do louvor, outros de doutrina, outros vão ter revelação, outros vão ter cura, outros vão ter revelação de uma profecia, né? Mas que cada um descubra rapidinho e comece a aplicar. Às vezes você tem que orar por cura, seja ousado, comece hoje mesmo, tá? Permita que o Espírito Santo se mova nos dons espirituais. Eu coloquei a lista aí dos dons espirituais: profecia, variedade de línguas, cura, fé, milagres. Tenha fé e aplique isso. Isso vai fazer com que a célula cresça, os seus irmãos cresçam e a igreja cresça também. Tá? Deus abençoe a célula e vamos aplicar os dons espirituais. Deus abençoe. A paz, irmãos. Nesse domingo, na Igreja da Flórida, eu preguei sobre o coração. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Em sua carta, Tiago nos adverte sobre os perigos da língua, os perigos daquilo que nós falamos. Mas e o nosso coração? Como está nosso coração? O que temos guardado em nosso coração? De que temos enchido nosso coração? De amargura, de frustrações, de raiva, de vingança, que tem saído da nossa boca. Deus quer sondar nossos corações. Ele quer nos limpar para que da nossa boca possam sair palavras de bênção, de perdão, de amor, para que possamos glorificar o nosso Deus. Que nós nos enchamos diariamente da palavra de Deus, para que através da nossa boca possamos, com um coração cheio de gratidão e de amor, abençoar nossos irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Gostaria de compartilhar o resumo da mensagem deste sábado que o irmão Luiz Babolim pregou na igreja de Sorocaba, onde ele inicia ali com Atos 1:8, na qual Jesus disse aos discípulos que receberiam poder, o Espírito Santo, para serem testemunhas dele, de tudo quanto ele fez e ensinou aos discípulos. No entanto, a pergunta é: que tipo de testemunha estamos sendo? Constantes ou inconstantes? Pedro andou sobre as águas, declarou Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. No entanto, ele se tornou inconstante. Quando ficou com medo do vento, ele afundou. O próprio Jesus o repreendeu quando ele não aceitava que Jesus deveria morrer pelos nossos pecados. Ele andou com Jesus, mas ele se tornou inconstante ao negar Jesus 3 vezes. Mas depois de Pentecostes,
onde ele recebeu o poder com os outros, ali o Espírito Santo que veio do alto, ele se tornou um dos mais importantes apóstolos. Precisamos ser testemunhas constantes, firmes, para isso precisamos do Espírito Santo. O pastor Marcel pregou neste domingo na igreja de Ibiúna, onde ele fala que Paulo descrevia que era para procurar os melhores dons e que o melhor era o de profetizar, descrito ali em 1 Coríntios 14:3. Porque o dom de profetizar, ele edifica, ele exorta e consola a igreja. Ele traz cura para o nosso coração. Discorreu também ali a respeito dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Mas com algumas ressalvas para nós usarmos os dons. Primeiro, o dom é para edificação da igreja. Ela não traz salvação a ninguém. Os dons não devem ser usados para vaidade própria. E a pergunta que ficou: estamos dispostos a pagar o preço se Deus derramar os dons sobre nós? Estamos dispostos a usá-los a qualquer momento para a edificação da igreja, para a expansão do seu reino? Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Nesse domingo passado, domingo de Pentecostes, tivemos o prazer de ter a irmã Rosângela nos trazer uma palavra firme, mas com muito amor. Deus espera de nós obediência, unidade e relacionamento com Ele. Como vemos em Atos, no Pentecostes, os discípulos obedeceram a Jesus, ficando em Jerusalém. Ficaram unidos em um único propósito, orando e aguardando o Consolador que havia sido prometido. Então mantiveram relacionamento com Ele, seguindo suas orientações. Que quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, mais conhecemos a Jesus e ao Pai. E através dele, Deus fala conosco e faz maravilhas. Naquela ocasião, quando ele foi derramado sobre os apóstolos, esses pregaram tão cheios de graça que milhares se converteram. Sigamos os exemplos de Jesus quando ele estava aqui na terra, que orava muito, sempre se enchendo do Espírito Santo. Não importa o que aconteça, ou quanto o mundo nos afronte, aponte para nós, principalmente quando estamos em dificuldade, onde está agora o seu Deus. Ouça o Espírito Santo e fique onde Ele disse para ficar, onde Ele nos colocou, pois aí será abençoado. Obedeça, permaneçamos unidos entre nós e com Ele, buscando mais e mais dele. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Minha canção, e eu te louvarei, e eu te adorarei. Me renderei a ti, pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai, vem me quebrar.